foi graças ao quê? Ao nosso conhecimento sobre termodinâmica clássica. Ou seja, você tem um material, um monte de átomo ali, e você estuda como é que esse negócio produz, como é que você joga calor e realiza trabalho sobre o sistema e faz com que ele realize algum trabalho para você, e aí você calcula o rendimento, um monte de coisa, certo? O que o professor mostrou em termodinâmica quântica? Que eu posso pegar essa mesma ideia e aplicar um átomo. Eu posso pegar um átomo, realizar trabalho sobre ele, jogar calor nesse sistema e fazer ele realizar trabalho para mim. Certo? Mas eu notei que isso difere da máquina térmica como a gente conhece. Né? Difere porque lá, nesse regime, a gente tem emaranhamento, que é uma quantidade física restrita a sistemas quânticos, e a gente tem superposição, coerência, que é uma coisa que também está restrita a sistemas quânticos. Okay? Por exemplo, em química, né, no ensino médio todo mundo aprende aquela, eu esqueci o nome do, que é um métodozinho para você colocar os níveis, né, a ocupação, o spin do elétron nos níveis de ocupação desse átomo. Né? E aí você aprende que um cara está para cima, né, e o outro está para baixo, e aí você vai completando esses negócios aí, né, dependendo do spin. Então veja, isso. E aí a ideia é o seguinte, veja que ou eu tenho ele para cima ou para baixo. Então assim, por questões de lógica você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, porque é ou um ou o outro, certo? Isso é o que a gente caracteriza como uma propriedade de um sistema clássico. Ou esse apagador está aqui em cima, ou não está. Ok? Quando você vai para a mecânica quântica, né, você mostra que você tem dois elétrons aqui, certo? Ah, outro detalhe. Vocês lembram também que o professor de química de vocês dizia o seguinte, né? Que a pergunta sempre era essa. Ah, o primeiro cara aqui sempre está para cima ou para baixo? A professora de química dizia, tanto faz. O que importa é, se o primeiro estiver para cima, o outro tem que estar para baixo. Se o primeiro estiver para baixo, o outro tem que estar para cima. Certo? Isso é o que a gente aprende lá na nossa visão limitada de mecânica clássica. Só que em mecânica quântica, o que a gente tem é isso aqui, ó. É as duas coisas simultaneamente. É isso daqui, é o fato desse elétron e esse, né, terem spins invertidos e poderem estar simultaneamente no mesmo estado, porque não tem preferencial, ninguém é preferenciado aqui, é isso daqui que caracteriza o que a gente chama de emaranhamento. É o fato de você ter, é o fato de você só saber estado da primeira partícula se você souber da segunda. Ou seja, se eu tiver um sistema nesse caso aqui, aí eu pergunto para vocês, qual é o spin da primeira partícula? Não tem como saber se você não me der o spin da segunda. Certo? Então, emaranhamento, né, é isso. É você não ser capaz de descrever completamente o estado da primeira partícula, desconsiderando a segunda. Ou seja, isso gera uma certa correlação. Ou seja, esses dois caras estão correlacionados. Mas é um tipo de correlação que a gente chama de clássica? Não. É uma correlação que a gente chama de quântica, e eu vou explicar depois por quê. Tá? Então assim, esse tipo de interpretação é que vai ser um pouco mais complicado no curso para vocês acompanharem, mas assim, se não entenderem, se ó, não entendi, não está fazendo sentido para mim, porque é absolutamente natural, né? Nada faz sentido, tá? Se não fizer sentido, vocês não, volta. Aí a gente tenta, sei lá, ou com algum exemplo prático, alguma coisa, eu mostrar que isso daqui realmente existe. Isso daqui a gente mede isso aqui e a gente usa isso a nosso favor. Tá? Por exemplo, uma área que está com um crescente enorme desde a década de 80, que é a computação quântica. Sim. O que é que difere um computador clássico de um computador quântico? É isso. É o fato de você, no computador clássico, você poder gerar estados emaranhados. E aí, o que é que a gente faz isso? A gente otimiza o processo de computação. Então, por exemplo, uma coisa que, um algoritmo que você precisa, todo mundo sabe o que é um oráculo, ou não? Por exemplo, oráculo, lá da Grécia Antiga, né? Oráculo é o quê? É alguém que você vai lá fazer pergunta para ele.
e ele sempre te dá um enigma e nunca uma resposta. Então assim, o oráculo em computação clássica é o quê? É uma caixa preta que você joga informação nela, pergunta alguma coisa, ela te responde sim ou não. Ela não te dá a resposta, mas ela é capaz de identificar a resposta para você. Um exemplo natural de oráculo é a fechadura de uma porta. Você tem um molho de chave na mão. A fechadura vai te dizer qual é a chave correta? Não. Mas se você for lá e colocar a chave e tentar, ela vai dizer se a chave é correta ou não. Como abrindo ou não. Oráculo é a mesma coisa. Então assim, no computador clássico tem algoritmo que você precisa fazer esse processo várias vezes. Dependendo de quantas chaves você tenha no molho de chave, você vai ter que fazer esse procedimento um número absurdamente alto. Em computação quântica a gente tem um algoritmo que a gente usa o que a gente chama de superposição, que é o fato de um sistema quântico poder estar em duas situações, dois estados ao mesmo tempo, precisaria olhar uma vez. Assim, entende o poder de você ter, você dominar sistemas quânticos, você poder trabalhar com essas coisas, extrair informação dele para saber o que a gente pode fazer com isso. Tá? Esse algoritmo que eu falei, ele é conhecido como algoritmo de Doig e Joseph. São dois caras da IBM, na época era da IBM, não sei hoje, mas sim, é um de vários outros algoritmos que mostram o poder que a gente teria se a gente conseguisse construir um computador quântico. Tem um problema muito sério, por exemplo, em aeronavegabilidade, que é a questão da logística. Se eu tenho, por exemplo, um ônibus, e esse único ônibus eu quero que ele passe em várias cidades, certo? Essas cidades estão conectadas entre si, e eu quero encontrar a menor rota. Dependendo do número da cidade, a gente não tem resposta para isso. Não é que não é que ninguém nunca investigou, é porque realmente mostrou que dependendo do número de cidades, é impossível encontrar o estado. Da mesma forma, fatorar número primo. Fatorar número primo, dependendo do tamanho do número, é impossível também. Não é que ninguém... Não, é impossível. Não dá. Foi provado por A mais B que se você tentar fazer isso, dependendo do número, você precisa de um tempo, né, da ordem da idade do universo, por exemplo. Então assim, a gente considera isso impossível. Tá? Então, em computação? Clássica. Sim. Em computação quântica não. Computação quântica você consegue... Computação quântica oferece mais a simultaneidade, né? E calcular. É o fato de você poder usar, né, duas propriedades, que é superposição e amaranhamento, ao seu favor. Antigamente a gente achava que isso era só... não servia para nada, né? Igual muita gente acha, por exemplo, em teoria de campos. Tem muita coisa em teoria de campos que o povo diz, não, isso aqui não serve para nada, tá? Hoje. Hoje talvez não, né? E na época... Mas é que a programação em computadores quânticos começou antes deles mesmos existirem. Sim, a ideia... Mas se você parar, a computação clássica também, né? Assim, você já resolvia, né, montava algoritmos antes mesmo de ter um computador clássico, né, da forma como a gente conhece. E o computador quântico é a mesma coisa. Tá? Então assim, isso são as possibilidades quando você sabe mecânica quântica, quando você compreende a natureza de um sistema quântico, né? Você sabe como controlar emaranhamento, que é uma coisa muito difícil. Você sabe como gerar emaranhamento e sabe como extrair informação quando você tem esse tipo de coisa. Tá? E nesse curso, né, a ideia não é fazer nada em computação quântica, mas a ideia é mostrar uma nova área, né, termodinâmica, para sistemas quânticos. Ou seja, como é que eu defino o trabalho em calor e mecânica quântica? Do mesmo jeito que a gente define mecânica clássica. Se você for para um sistema quântico e tentar calcular calor da mesma forma que a gente calcula em mecânica clássica, vai dar errado. Tá? E a ideia que eu quero apresentar hoje é isso. Aliás, durante esse curso, são as noções que vocês precisam, né? Não vou resolver nenhum problema milenar, e é só realmente uma introdução à termodinâmica quântica. Tá? Bom, para isso, como o nome diz, eu vou precisar de quântica. Assim,
Em algum momento eu vou falar de sobreposição, em algum momento eu vou falar de amarramento, em algum momento eu vou falar de fase relativa, esse tipo de coisa, que vocês lá na mecânica newtoniana não estão muito acostumados, certo? Superposição já é uma coisa mais natural para vocês. Se eu tenho duas ondas, jogo elas no mesmo meio, elas vão interferir, vão se sobrepor e etc. Aí você tem interferência construtiva, enfim, isso vocês já viram. Pelo menos no ensino médio você já tem uma noção de que eu posso sobrepor duas ondas. Aqui o que a gente vai fazer é usar a mesma ideia para sobrepor spin, para sobrepor nível de população de um átomo, esse tipo de coisa. Tá? Mas a ideia é a mesma. Tá? Aí só para ter uma visão geral, quem aqui está no segundo semestre? Beleza. Todo mundo sabe multiplicar a matriz? Não, assim, se eu te dou uma matriz assim, ó, A, B, C, D, e eu peço para você multiplicar 1, e eu peço para multiplicar por uma matriz assim, ó, B1, 1, B2, C2, D2. A pergunta, quem é esse cara aqui? Isso, você faz aquela velha jogada aqui, né? Esse com esse com esse, né? Aquela coisinha que a gente aprende no ensino médio, tá? Então assim, o que eu vou apresentar, a gente pode, até certo sentido, tá? Sim, a gente perde alguma física aí, né? Mas eu posso restringir todo o meu estudo a esse sistema aqui. Há sistemas em que toda a matemática se reduz a multiplicar matrizes, tá? Então assim, no entanto, o que eu apresentar aqui funciona se você tiver sistemas mais complexos, tá? Qual é o custo que você paga? Ter matrizes mais complexas, tá? Então, matrizes 2x2, assim, esses produtos, né, a gente só consegue esse tipo de matemática simples se a gente restringir, tá, o sistema que a gente está estudando a um sistema de 2 níveis. O que é um sistema de 2 níveis? É uma coisa que só tem duas possibilidades. Qualquer sistema que ele só tenha duas possibilidades de estado, a gente considera o sistema de 2 níveis. Por exemplo, o bit em computação clássica, ou ele é 0 ou é 1. Isso é um sistema de 2 níveis. Tá? É um análogo do sistema de 2 níveis que a gente trouxe para cá. Okay? Então assim, é nesse sentido, por exemplo, que em computação quântica a gente tem um qubit, que é um bit quântico. E também é um sistema de 2 níveis. Então ele ou é 0 ou é 1. Qual é a diferença? É que ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Tá? Diferente do bit clássico que não dá. O bit clássico ou é 0 ou é 1. Tá? Não com os dois ao mesmo tempo. Okay? Então assim, a ideia primária é que eu apresentar algumas coisas de mecânica quântica para vocês. Tá? Como é que a gente caracteriza um sistema quântico? Como é que esse sistema evolui? Né? Ou seja, quando a gente vai estudar mecânica clássica, a primeira coisa que a gente aprende é a ideia de posição. A posição e velocidade. Isso caracteriza o estado de um sistema. Se eu souber a velocidade e a posição, acabou. Certo? Da mesma forma, em mecânica quântica. Então tem que ter um elemento, né? É obrigatório que a gente tenha um elemento que possa me dar informação sobre o sistema. Certo? De novo, em mecânica clássica, que elementos são esses? Posição, velocidade. Tá? Em mecânica quântica, a gente tem o que a gente chama de vetor de estado. Por exemplo, em mecânica clássica, você tem a posição de uma partícula. Né? Você tem uma partícula aqui, você tem um sistema de referência, não é isso? Você tem esse vetor aqui, e você tem a trajetória desse cara, certo? Isso aqui é um vetor. E esse vetor, né, a gente aprende em mecânica clássica, ou em física 1, que se eu souber quem é esse vetor, a partir dele, a dependência temporal dele, certo? A partir dele, o que é que eu consigo calcular? Velocidade, aceleração, energia, porque eu vou saber a velocidade, enfim, eu sei um monte de coisa sobre ele,
certo? Em mecânica quântica, a gente não tem um vetor. Assim. Porque, primeiro, essa ideia de trajetória em mecânica quântica já é algo obscuro. Você não tem uma trajetória, né? Existe uma coisa chamada princípio de incerteza, que ele limita, né, você a saber com precisão a trajetória de uma partícula. O que você tem é uma trajetória possível. Em mecânica clássica não, a gente sabe que a trajetória é essa, certo? Em mecânica quântica não. A trajetória pode ser essa, pode ser alguma coisa mais ou menos assim, pode ser assim, pode ser uma superposição dessas coisas, enfim. Tá? E aí, né, qual é a complicação aqui? A complicação é se você tentar usar esse mesmo cara que você sabe na mecânica clássica para mecânica quântica, você só vai ter uma probabilidade de acertar. E dependendo do número de curvas, essa probabilidade é muito baixa de você saber exatamente por onde a partícula veio. Okay? No entanto, existem algumas quantidades físicas, né, para nossa sorte, tem quantidades físicas que eu não preciso saber a posição de uma partícula para saber o valor dessa grandeza. Por exemplo, se eu quiser saber o spin de um elétron, eu preciso saber a posição dele? Não, porque a gente estuda lá em química no ensino médio que eu posso saber o spin do elétron sem ao menos saber se ele está na primeira camada, segunda ou terceira, certo? Então, da mesma forma, né, a gente pode fazer, construir algumas quantidades que não dependam da posição. No entanto, isso não significa que você não tenha que ter um recurso para isso. Tá? Então veja, análogo à posição, em que eu posso pegar a posição e calcular várias outras quantidades, em mecânica quântica a gente tem um estado quântico. Tá? O que é um estado quântico? Matematicamente, né? Então vamos do ponto de vista matemático, isso aqui é mecânica clássica. Do ponto de vista matemático, o estado de um sistema, de novo, vou me restringir a um sistema de 2 níveis, tá? Para sistemas de 2 níveis. Para o sistema de 2 níveis, o estado de um sistema é isso daqui, ó. Zero ou 1. Só. Simples, né? Bem mais simples do que isso aqui, né? A interpretação disso aqui fora. Qual é o problema? Quem é 0? Quem é 1? Eu sei que isso daqui descreve o estado do sistema. Eu falei qual sistema? Mas descreve 2 estados diferentes do mesmo sistema. O que vai ser isso aqui? Vai ser spin? Vai ser polarização do fóton, por exemplo? Vai ser nível de ocupação de uma excitação no átomo? Enfim, vai ser o quê? Matematicamente, isso daqui pode ser qualquer uma dessas coisas que eu falei. O que vai definir o estado do teu sistema, o que vai definir o estado que você vai trabalhar, vai ser a quantidade física que você está interessado. No entanto, tudo se resume a 2 vetores de estado. Isso daqui são vetores, tá? Então, a gente vai, da mesma forma que você tem, por exemplo, em mecânica clássica, álgebra ou mecânica clássica, vocês sabem o que é isso? Isso é um vetor. E a gente sabe que todo vetor tem componente. E a gente sabe que para todo vetor eu posso construir uma matriz. Correto? Então, para esse vetor aqui, eu posso simplesmente construir essa matriz aqui. Ó. Então, quem é o zero? Quem é o estado zero do nosso sistema? É um vetor, certo? Cujas componentes, a primeira é 1 e a segunda é 0. Tá? Simples assim. Isso daqui é o estado do sistema. Eu posso dizer, por exemplo, que esse cara aqui representa o spin para cima de um sistema. Eu posso dizer que isso aqui representa a polarização vertical do fóton. Certo? Então, matematicamente, isso aqui pode ser qualquer coisa. Tá? Agora, quando você introduz a física na coisa, aí não. Aí você limita esse cara aqui a uma quantidade física bem específica.
Tá? Há um grau de liberdade, vamos dizer assim, do sistema. Tá bom? Então veja, se esse cara aqui é 1, 0, certo? Se esse vetor a gente está rotulando como 1, 0, o segundo seria o quê? 0. A coisa mais lógica possível, né? Então, o segundo vetor, que a gente chamaria de 1, seria um segundo vetor em que você tem 0, 1. Mas, Alan, por que em vez de a gente usar esse negócio aqui esquisito, que você nem falou o que é, por que a gente não usa vetor? Assim, poderia? Poderia. Sem problema nenhum. Mas você não vai encontrar isso aqui no livro de mecânica quântica, por exemplo. O que você vai encontrar é isso daqui que a gente chama de ket. Isso daqui é um ket. Isso representa o estado físico de um sistema. Qual sistema, qual estado que você quiser. Se eu estiver estudando fóton, polarização de fóton, eu posso dizer que o 0 representa polarização horizontal, por exemplo. Então, na minha matemática, quando eu estiver fazendo a conta, sempre que eu tiver um 0, eu vou saber que aquilo ali é uma polarização horizontal. Certo? Se eu tiver 1, eu vou saber que isso vai ser polarização vertical. Ah, não, mas se eu estiver tratando de spin, mesma coisa. O 0 vai ser spin para cima e o 1 vai ser spin para baixo. Ok? Ah, mas se eu estiver falando de polarização circular da luz, problema nenhum também. O 0 vai ser luz polarizada para um lado, circularmente para um lado, e luz polarizada circularmente para o outro. Então veja, o que define o estado do teu sistema não é a matemática que você usa, tá? O que define o estado do teu sistema é o teu sistema de interesse. Okay? Então, tanto faz eu usar qualquer uma dessas coisas aqui. Tá? Veja que sempre, né, o estado do sistema vai estar bem representado para um sistema de 2 níveis, vai estar muito bem representado por ket. Okay? Por 2 kets. Certo? Linearmente independentes. Okay? Por que tem que ser linearmente independentes? Polarização horizontal e polarização vertical são 2 graus de liberdade que são independentes do outro. Do ponto de vista de álgebra, linearmente independente. Ok? Spin para cima e spin para baixo, também. Polarização circular, à direita e à esquerda, também. Tá? Então, por isso que eu preciso, matematicamente falando, por isso que eu preciso de um vetor em que a primeira componente é 1 e a segunda é 0, e o segundo vetor em que a primeira componente é 0 e a segunda é 1. Porque se eu fizer o produto escalar vai dar 1, ou vai dar 0. Ok? Então veja, se eu pegar V0 vezes V1, isso daqui dá 0. Porque são 2 vetores ortogonais. E a gente sabe que 2 vetores ortogonais, o produto escalar vai dar 0. Ok? Então, como é que eu represento agora isso daqui? Ó, veja, até agora, nada de física quântica, tá? Só o arcabouço matemático que vocês vão precisar. Tá? Então, beleza. Eu tenho esse cara que eu posso fazer uma analogia com esse. Não é que eu vou poder usar esse e esse aqui na mesma conta, não, tá? Eu estou colocando isso aqui só para vocês esquecerem o que é que isso significa, lembrar do V0. Tá? Então, da mesma forma que eu posso fazer produto escalar entre V0 e V1, eu posso fazer um produto escalar entre 0 e 1. Nada me impede. Tá? Então, eu posso sim definir o que a gente chama de produto escalar entre 0, por exemplo, e 1. Tá? Geralmente, assim, dependendo da notação, né, você pode ter produto escalar representado assim, não é isso? Você tem os 2 vetores com um ponto no meio e tem outra notação que é essa, né? Certo? Isso aqui também representa. Então, quando eu escrevi isso aqui, estou falando produto escalar também, tá bom? Só que é o seguinte, né? Se eu pego o produto escalar entre 0 e 1,
certo? Olhando para cá. Produto escalar entre 0 e 1 tem que dar quanto também? 0, certo? Porque eu tenho duas matrizes que são independentes entre si. Tá? Então, produto escalar a gente representa assim. Ó. Isso é só notação. Por quê? Porque simplifica muito, né, na hora de fazer uma conta. Eu não sei vocês, mas eu prefiro 1000 vezes escrever isso daqui do que isso aqui. Uma conta. Isso aqui deixa a conta mais esteticamente melhor. Tá? Então assim, isso é o que a gente chama de um produto escalar. Tá bom? Produto escalar. Produto escalar entre 0 e 1. Ok? Dá 0. Da mesma forma, se eu pegar ali em cima, ó, certo? Fizer a conta, o produto escalar de 0 com 0 vai dar 1. Por quê? Porque eu tenho um vetor com norma 1, o produto escalar dele com ele mesmo tem que ser obrigatoriamente 1. Tá? E de novo, 1 com 1 também vai dar 1. Tá? E aí, quanto é que dá 1 com 0? Vai dar 0 também. Tá? Então veja, isso, de novo, é só notação. Tá? Então é assim que a gente representa um produto escalar entre dois vetores. Tá? Nessa notação aqui que a gente chama de cat. Tá bom? Então veja, isso é um cat. Tá? Aí, bom, engenhosamente, né, eu tenho um negócio aqui que é o contrário desse. Porque aqui eu tenho 1. Então veja, é invertido. Isso é o que a gente chama de Bra. Isso daqui é um Bra. Mas Ana, por que aquele é cat e esse aqui é um Bra? Porque isso aqui, ó, vira um bracket. Certo? Tranquilo? Então assim, de novo, precisava ser assim? Não, mas facilita entender, tá bom? Então, bra. Então dá para entender que bra é uma coisa que sempre vem à esquerda. Bra. Cat. Bracket. Bra à esquerda, cat à direita. Ok? Tranquilo? Então, essa ideia de cat e de bra é importante quando você quer, por exemplo, calcular probabilidades. Tá bom? Eu tenho o estado de um sistema, eu quero calcular a probabilidade desse sistema estar no estado 0 ou no estado 1. Alan, no caso, eu vendo o bra como um vetor linha, poderia, o cat como um vetor linha, poderia dizer que o bra seria um vetor coluna para poder dar um número? Vai ter que ser. Vai ter que ser, né? Tem que ser, certo? Então, é o próximo passo. Que a ideia é o seguinte. Bom, o produto escalar, como você está aprendendo lá em álgebra, né? Se você escreve esses caras aqui como vetores, né, vocês sabem que você não pode multiplicar de forma escalar, né? AB, A1, B1, A2, B2. Esse produto escalar aqui não existe. Por quê? O número de colunas do primeiro vetor tem que ser igual ao número de linhas do segundo. Então isso aqui não dá, certo? Então veja, do ponto de vista matricial, esse vetor aqui, ó, é diferente desse. Ok? Tranquilo? Então, enquanto esse cara é um vetor coluna, esse daqui, ó, o 0 tem que ser um vetor coluna, uma matriz com uma coluna, o 0 vai ter que ser uma matriz linha. Certo? Aí agora fica fácil, né? Porque se eu pegar, por exemplo, 0, 0, isso aqui é o produto escalar de quem? Do bra 0 com cat 0. Significa que eu tenho o produto escalar de uma matriz linha
com a matriz por 1. Produto escalar disso aqui dá quanto? 1. Certo? Isso aqui dá 1. Porque eu vou pegar essa linha e multiplicar por essa coluna. Certo? E o vetor 1, mesma coisa. O BRA1, a mesma coisa. 0, 1. O BRA é sempre resultado por uma matriz. O BRA sempre. Sempre uma matriz comum. Tá? Esse cara aqui sempre vai ser uma matriz. Por enquanto, como eu estou só introduzindo o conceito, eu estou me limitando ao que a gente chama de base canônica, que é 0 e 1. Tá? Só que depois, né, daqui a alguns instantes, aí eu vou escrever o estado físico no sistema mesmo, e a gente vai analisar o que raios isso significa. Tá bom? Por enquanto, né, o que a gente precisa saber é que existe uma base canônica, certo? Então eu tenho para um sistema de 2 níveis, eu tenho 2 estados possíveis para essa base, ok? E esse conjunto aqui, ele é munido do que a gente chama de um produto interno, tá? Produto escalar, ok? Tranquilo? Então beleza. Então eu tenho 0, 0, né? Produto escalar de 0 com 0, a gente vê que dá 1, de duas formas possíveis. A gente viu a partir lá recorrendo à mecânica clássica, né, aquela análise vetorial, e agora sem usar nenhum vetor, né, usando só matriz. Né? Então 0 é esse cara, então o BRA 0, que é esse com CAT 0, né, vai dar o produto de uma matrizinha com uma matriz coluna. Certo? E sempre tem que dar um número. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso aqui tem que ser um produto escalar. Tá? Mas na frente vai ficar claro por que ele tem que ser escalar, porque eu tenho que ter um número aqui obrigatoriamente. Né? Certo? Porque, por exemplo, se eu quiser calcular a energia é uma grandeza o quê? Escalar. Escalar. Aí eu vou ter que saber fazer uma matemática para que o meu resultado, quando eu calcular a energia, tenha que dar um número, não um vetor. Porque é isso que a gente mede, né? Com distâncias, energias. Exato. Outra coisa que a gente vai ver depois é que, bom, do ponto de vista de estado do sistema, a gente pode dizer que a mecânica quântica, veja, do ponto de vista do estado, tá? A mecânica quântica é uma teoria que envolve probabilidades. A gente sabe que, lá na matemática, a probabilidade é um número. Então, depois que a gente for calcular a probabilidade de um sistema estar num determinado estado, o resultado, de novo, tem que ser um número. De novo, a gente vai precisar de um produto escalar. Tá bom? Continuando aqui, né, por exemplo, se eu tiver 1, 0, eu tenho um vetor linha que representa o BRA 1, certo? Produto escalar com a matriz coluna que representa o CAT 0. Aí agora você pode ver que vai dar 0, porque esse cara com esse dá 0 e esse com esse vai dar 0. Esse aqui. A mesma coisa acontece se eu fizer 0 com 1. Porque eu vou ter o quê? Eu vou ter um BRA, que é o 0. Então eu sei que é isso daqui, ó. Por definição, tá? Alan, se eu quiser definir isso aqui diferente, não tem problema. Tá? Isso é só uma definição. O que importa pra gente é esse aqui, ó. Tá? É como esses números vão se dispor. Se você disser que o 0 é 1, 0, o segundo vai ter que ser 0, 1. O produto escalar, entre eles, tem que dar 0. Por quê? São vetores linearmente independentes. Tá? Bom, aí aqui eu vou ter o 0, o BRA 0, que é um vetor linha com componente 0, 1 e 0, e o vetor 1, que é um vetor coluna com componente. Isso daqui, de novo, vai dar 0. Ou seja, 1, 0, 0. Se eu fizer o produto escalar 1, 1, tem que dar 1. Certo? Então a gente recupera isso aqui. Okay? Então, por que eu estou falando isso? Porque daqui para frente, sempre que eu escrever isso daqui, ó, nas minhas contas, vocês não vão estar se perguntando de onde é que vem. Então vem daqui. Tá? Então é da forma como você constrói a base do teu sistema.
Então, 1, 1 tem que dar 1. Da mesma forma, 0, 0 tem que dar 0. Ok? Normal, tem que dar 1. Ok? Tranquilo? Então, isso daqui é a base do nosso sistema. Tá? E aí entra, né, o primeiro postulado da mecânica quântica. Que assim, a mecânica quântica a teoria surge de forma empírica. Você tem um fenômeno que você não consegue explicar de jeito nenhum com mecânica clássica. E aí, bom, você tem que inventar maneiras de descrever esse negócio. Né? Por exemplo, radiação do corpo negro. A gente tem a catástrofe do ultravioleta. Que é o quê? Quando você tem temperaturas muito altas, né, a ideia é que a curva, né, da temperatura, do comprimento da luz com a temperatura deveria explodir para infinito. E o espectro com que o corpo negro emite o espectro da luz emitida pelo corpo negro aquecido, certo? E aí todo mundo tentava explicar esse negócio e não dava certo, né? Por quê? A teoria dizia uma coisa, o experimento dizia outra. Aí veio o Planck, e Planck diz, olha, se a gente supor uma coisa que não faz mínimo sentido nem para mim, a coisa se resolve. Que é o quê? Que é o fato de um universo ser quantizado. A quantidade de energia trocada pelo sistema não pode ser de forma contínua. O que é que isso significa? Isso significa que quando a gente calcula lá em mecânica clássica a energia trocada entre dois sistemas, né, aquela energia pode ser qualquer número real. Certo? Qualquer número real. Isso, independente de quantos dígitos você tem depois da vírgula. É qualquer número real. Isso te dá a ideia de contínuo. A energia ela é dada para o sistema de forma contínua. Em mecânica quântica não. A energia não é qualquer porção de energia, não é qualquer quantidade de energia que o elétron vai receber. Ela tem que ser de forma quantizada, certo? Com quantidade de energia bem definida pela frequência do fóton, que vai transferir energia para o elétron, e da constante do Planck, certo? Então, isso, né, que a gente... Eu me perdi, eu estava... Radiação de corpo negro. Não, aí antes depois disso. terminou, falou um pouco sobre essas questões de postulado. Isso. Então, a mecânica quântica ela é uma teoria empírica. Então ela surge, né, da forma que você tem um experimento, você não consegue explicar aquilo ali, você tem que encontrar maneiras de explicar o experimento. No caso, falando do experimento do radiação do corpo negro, o que seria o corpo negro, assim, uma definição bem... É um objeto que ele ou emite toda a energia, né, ou ele dispersa toda a energia que ele produz, ou ele recebe toda a energia que jogam sobre esse corpo. Tá? Então, quando você aquece toda a energia, a energia térmica, ou ela fica toda contida nele, né, ou ela se dispersa. Só que, se você joga energia no sistema, a ideia é que ele vai receber tudo que entra nesse corpo. Tá? Pode entrar. Okay? Então, a ideia é, os postulados da mecânica quântica, tá, vêm para dizer basicamente o seguinte, olha, essa teoria ela não surgiu do nada, né, porque a gente tem experimentos por trás, tá? Então a gente tem que postular algumas coisas. Tá? Então a gente tem que postular o quê? A gente tem que postular como é que eu calculo a energia do sistema, o que é um estado do sistema, isso a gente tem que postular, tá? Você tem que aceitar. Por quê? Porque funciona. Tá? Tudo bem? Então, o primeiro postulado se refere basicamente a isso daqui. Tá? O primeiro postulado, ele estabelece onde o estado de um sistema quântico vive. Certo? Então, posso apagar aqui? Então, o primeiro postulado ele basicamente trata de como você representa o estado de um sistema. Tá? Aqui a gente viu que, de novo, no sistema de dois níveis,
você tem duas possibilidades, né? 0 ou 1, ok? Então, num sistema quântico, o estado do sistema quântico, ele é representado por isso daqui, certo? Isso é um vetor de estado. Okay? Se esse cara é um vetor de estado, ele tem que englobar quem? Todos os estados possíveis do sistema, tá? Para um sistema de 2 níveis, eu vou colocar aqui A0, 0, mais A1, 1. O postulado aplicado ao sistema de 2 níveis, tá? O primeiro postulado aplicado ao sistema de 2 níveis, diz que a todo sistema quântico, tá? Eu posso associar um vetor de estado, certo? E esse vetor de estado contempla todos os estados possíveis desse sistema. Matematicamente, é isso aqui. E mais, esses números aqui, A0 e A1, pertencem aos números complexos. Okay? Então, esse vetor, né, ele é um pouco diferente do que a gente aprende em mecânica clássica. Tá? Em mecânica clássica, as componentes de um vetor são reais. Por quê? Porque ali eu sempre tenho quantidades físicas associadas ao vetor. Vetor força, vetor velocidade, vetor aceleração, tá? Vetor posição. Então tem que ser real. Aqui não. Porque eu não estou calculando nenhuma quantidade física até agora. Então assim, do ponto de vista físico, A0 e A1 não precisam ser reais. Então tem um número que não necessariamente precisa ser real. Tá? Não precisa, mas se for real, tudo bem. Exatamente. Ok? A0 pode ter só a parte real, ou pode ter só a parte complexa, ou pode ter as duas partes. Okay? Então, o que importa é A0 e A1, certo? São números complexos. Por isso, esse vetor aqui, ele não pertence ao espaço euclidiano. Por quê? O espaço euclidiano é um espaço vetorial que repousa, não sei como é que vem o termo da matemática, mas é um espaço vetorial definido sobre o corpo dos reais. A geometria desse Sim. espaço. Então, porque é meio difícil você falar basicamente como é a geometria do espaço. O que você pode dizer é o seguinte, que veja, A0 e A1 são complexos, são números complexos, só que 0 e 1 são reais. Tá? Então, por exemplo, para 0 e 1 fica fácil você imaginar, né, dois planos. Okay? Para esse cara como um todo já fica um pouco mais complicado. Né? Então, assim, por esses dois caras ter um espaço bem determinado, né? Por exemplo, eu posso dizer que aqui é 0 e aqui é 1, sem problema nenhum. Tá? Ok? Só que eu não posso, de forma nenhuma, isso é um plano, tá? Isso é um plano. Eu não posso dizer de forma nenhuma que isso aqui é possível. Por quê? Números complexos, uma característica é que eles formam, de novo, se eu usar o termo errado, eles vivem num espaço que ele não é ordenado. Ou seja, não faz sentido você dizer que A0 é maior que A1 se todos os dois são complexos. Tá? Faz sentido você dizer o seguinte, olha, o módulo de A0 é maior que o módulo de A1. Aí faz sentido. Porque módulo é um número real. Então, assim, não faz sentido dizer que esse vetor, entendeu? Vai estar ali. Então, assim, a geometria, ela não muda pouco. Ela muda muito. Tá? Então, assim, como é que eu represento um vetor de estado, então? Aí é o que a gente usa, para representar esse vetor, a gente usa o que a gente chama de esfera de bloco. Tá?
E aí eu vou desenhar aqui a esfera de Bloch, né? E aí vocês vão ver que a coisa é um pouco mais complicada do que parece, tá? Mas de novo, isso daqui, tudo é o primeiro postulado, tá? Assim, por incrível que pareça, é um dos postulados que tem mais gente da matemática trabalhando em cima por se tratar de um espaço que a gente chama de espaço de Hilbert. Então, a todo o sistema, certo? Eu tenho vetores de estado, ok? E esse vetor de estado, ele mora no espaço que a gente chama espaço de Hilbert, ok? Tranquilo? Que a gente representa carinhosamente, né, por H. Okay? Então a gente diz que Psi pertence ao espaço de Hilbert, ok? Não é o espaço euclidiano, porque, de novo, não temos mecânica clássica, tá bom? É o espaço de Hilbert. Então, quando eu olhar para esse estado aqui, como é que eu devo interpretar isso aqui, tá? Se eu disser o seguinte, eu olhei para o sistema e o sistema estava nesse estado, tá? Vamos supor o spin, pronto, spin. Eu olhei para o sistema e o sistema estava nesse estado aqui. O que é que eu posso dizer sobre o spin? Que ele está para cima. Porque o estado do sistema é um estado de spin para cima. Então o spin está com... Eu olhei para o elétron, né, e o spin está para cima. Então o estado do elétron, o estado de spin, é spin para cima. Tá? Só que quando eu faço isso aqui, ó, aí eu vou ter que colocar um fator 2 aqui que eu vou explicar já por quê. Quando eu olho para isso aqui, aí eu preciso interpretar também. Tá? Então, quando eu olho para um elétron e o estado do elétron é uma componente para cima, tá? Primeiro, isso é um vetor. Isso é um vetor, sabe? Isso aqui é um vetor. Isso é um vetor e isso aqui também. Então, esse cara aqui é a primeira componente do vetor, esse daqui é a segunda componente. Tá? Por quê? Porque isso aqui é 1, 0 e isso aqui é 0, 1. Então, assim, tem um vetor cuja primeira componente vale 1/2 e a segunda componente também vale 1 sobre raiz de 2. Tá? 1 raiz de 2, 1 raiz de 2. Matematicamente falando é isso. Do ponto de vista físico, é o quê? É um sistema em que ele tem probabilidade 1/2, e eu vou explicar por que 1/2, de estar para cima e probabilidade 1/2 de estar para baixo. Isso aqui é o que a gente chama de um estado de superposição. Tá? Que está ligado com a entrelaçada? Não, ainda não. Não tem um emaranhamento aqui. Assim, você pode ter superposição sem ter emaranhamento. Emaranhamento sem superposição, não. Tá? Aí, mais na frente, quando eu for falar de estado emaranhado. Então, aqui, a ideia é: aqui eu tenho um estado de superposição. Esse cara aqui, né, pode estar para cima ou para baixo. Os pesos, né, as probabilidades são iguais. Ou seja, se eu fizer um experimento 1 milhão de vezes, certo? Em meio milhão desses experimentos, o elétron vai estar com o spin para cima. No restante, ele vai estar com o spin para baixo. Ok? Tranquilo? Alan, por que a probabilidade é o meio? De onde é que vem essa ideia de probabilidade? É o seguinte. Agora sim eu vou ter que desenhar aqui um vetor, só para a gente ficar 0. Eu vou supor que a 0 e a 1 são reais. Tá? São reais. Então, aí sim, os dois sendo reais, aí eu posso escrever isso aqui. Isso daqui seria a 0 e aqui seria a 1. Ok? Se forem reais. Tá? Esse A0 me diz o tamanho da componente em 0. E esse 1, o tamanho da componente em 1. Se eu começar a baixar o valor de A1, certo? Essa componente vai começando a se aproximar de 0. E aí eu tenho um sistema muito próximo do estado 0. Ao contrário, se eu aproximar
A0 aqui, A1 começa a crescer e eu tenho um sistema muito próximo do estado 1. Ok? Quando eu digo que um sistema está muito próximo do estado 1, significa que se eu fizer uma medida, com muita probabilidade eu vou encontrar ele no estado 1. Quer dizer que ele sempre vai estar no estado 1? Não. Certo? Se o vetor estiver só próximo do 1, dependendo do número de medidas que eu fizer, pode ocorrer de às vezes ele encontrar no estado 1. Perdão, no estado 0. Ok? Então, a forma, o tamanho de A1 e A0 me diz a probabilidade de encontrar esse cara no estado 1 e no estado 0. Ok? Probabilidade. Então, esse A0 aqui ó, e esse A1, aqui eu vou estar dando números reais, de novo. Tá? Por isso que eu pude escrever isso. Como A0 e A1 são complexos, a gente não pode dizer que A0 é a probabilidade de encontrar 0. Por quê? É um número complexo. Então assim, não faz muito sentido. Probabilidade é uma quantidade real. Então eu não posso dizer simplesmente que A0 é a probabilidade de eu encontrar 0. Tá? Então, A0 só vai ser a probabilidade, tá? A probabilidade de eu encontrar o estado 0 vai ser um módulo de A0 ao quadrado. Isso é a probabilidade de eu encontrar o estado 0. Ok? E aí tem a probabilidade de encontrar o estado 1. É o módulo de A1 ao quadrado. Ok? Começou agora a fazer sentido? Não? Porque veja, a priori, quando eu monto esse estado aqui, A0 e A1 não tem nenhum argumento físico que me obrigue a dizer que A0 e A1 tem que ser real. No caso, a probabilidade tem que ser o módulo de A0 ao quadrado, porque o módulo Amplitude. de um número... A amplitude, né? É a amplitude que é O módulo, né? É. Tem que Porque ser... isso aqui é a probabilidade, porque quando eu pegar esses dois tem que dar 1. Uhum. Quando é módulo, é só a amplitude de probabilidade. Entendi. Então vamos lá. Onde é que está? Eu me perco fácil. Tá na amplitude, ele falou... Bom, enfim, se alguém lembrar, a ideia é o seguinte, A0 e A1, as coisas começam a fazer sentido agora, porque é o seguinte, A0 e A1, como eu não tenho nenhum argumento físico que permite, que obrigue eles a serem reais, então o matemático pode vir aqui e dizer, olha, que baixaria é essa? Né? Porque, tudo bem, descreve a física bonitinho, mas essa matemática está cagada, porque se eu colocar um número complexo aqui e um número complexo aqui, a tua teoria vai por água abaixo. Pois tá bom, pois vamos considerar que são dois números complexos. Tá bom, como é que resolve agora o problema? Dizendo, olha, embora eu tenha dois números complexos aqui, o que eu vou lá no laboratório e olho e vejo é isso daqui. Quadrado deles, porque é real. Certo? Então não importa. Podem ser reais? Pode, não problema nenhum. Aí vamos fazer o seguinte. Se for reais, facilita mais, né? O cálculo. É porque você não vê número complexo no Então, a imaginação é mais fácil. Ficar imaginando. Imaginar os reais. Se der um complexo, o patrão tem que, vamos dizer assim, que é tipo uma transformação do complexo para o número real. Não? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. Quando você vai no laboratório, vamos fazer um experimento aqui. É porque no laboratório a gente mede números reais, né? Ninguém mede números complexos. Então, é por isso. Exato. Então, por exemplo, para você, ou seja, como é que eu faço para descobrir A0 e A1? Eu tenho uma fonte, tá? Que ela sempre cospe elétrons nesse estado aqui. Sempre. Como é que eu faço para descobrir A0 e A1? Olha, eu sei que a fonte é meio assim, mas eu quero saber qual é o estado. Como é que eu faria para fazer isso? Isso é uma área que a gente chama de tomografia de estados quânticos. É uma área mesmo de pesquisa. Tá? Processo de otimizar, tomografia, etc. Do ponto de vista mais simples possível, né, eu posso ter experimentos para determinar exatamente quem são os números complexos de A0 e A1. Só que para isso eu preciso de medidas mais sofisticadas. Mas vamos supor o seguinte, eu não quero saber quem é A0 e A1. Eu quero saber quem são os módulos.
Como é que eu faço? É muito simples, eu pego N cópias desse estado aqui, um número muito grande, e por exemplo, vamos supor, né, aqui é o meu forno, tá? Está cuspindo os elétrons aqui, todo mundo nesse estado aí. Né, todo mundo vindo aqui, aí eu vou colocar um campo magnético aqui, certo? Um campo magnético orientado nesse sentido aqui, tá? Ok? E aí o que acontece? Eu coloco um contador aqui, ó. Certo? Então vai ter alguém, vou ter um observador aqui, certo? E vou ter um outro observador aqui. Ok? Esses camaradas aqui, quando eles passarem por esse campo, o campo magnético vai obrigar eles a escolher, ó, outro desse daí, outro vai passar aqui com o spin para cima, outro vai passar aqui com o spin para baixo, certo? Ou seja, isso daqui funciona como um aparato de medida. Então, da mesma forma que a gente pode usar essa trilha aí e usar laser para determinar a posição em cada instante de tempo, eu posso usar um campo magnético para flipar, né, o spin. Ou seja, para projetar o spin, vamos dizer assim, flipar não, projetar. Por quê? Porque o que eu estou entrando aqui, ó, é um cara que ele tem o quê? Ele tem um A0 spin para cima e um A1 spin para baixo. Ok? Aí vamos supor, coloquei dois medidores aqui, vamos supor que isso daqui é 100, tá? Eu tenho 100 cópias diferentes, tá? Lembrando, 100 não é suficiente para dar uma boa precisão, mas vamos supor que seja. Aí o cara estava aqui, aí veio o primeiro spin, ó, para cá. Segundo spin, para cá de novo. Terceiro spin, todo mundo vindo para cá, aí de repente vem um para cá, certo? Elétron, aliás. Spin não, elétron. Aí no final, ó, vamos supor que esse cara aqui contou 70 elétrons. E esse daqui contou quanto? 30. Ok? Quanto é que vale a 0 e quanto é que vale a 1? Probabilidade. De 100, 70 vieram para cá. Então 70%, isso aqui é 70% dos elétrons. Tá? E esse outro aqui, ó, é 30% só. Isso significa o quê? Significa que o módulo de A, que é quem? É a probabilidade de eu encontrar zero, módulo de A0, probabilidade de eu encontrar zero, ao quadrado, vai ser quanto? 0,7. Né? Porque é 70%. Quem é o zero aqui? É o spin para cima. 70%. N spin para cima, N spin para baixo. Então, esse cara aqui é 0,7. Então, quem é A0? Não sei. Mas eu sei quem é o módulo de A0. O módulo de A0 vai ser raiz de 0,7. Ok? Eu coloquei A1, né? A1, mesma coisa. Vai ser, ao quadrado, vai ser P1. Então isso aqui vai ser 0,3, que é a mesma coisa que me dá um módulo de A1. Então é assim que você descobre que essa fonte aqui, ó, certo? Está jogando estados onde o módulo de estados em que o módulo de A0 é 0,7 e o módulo de A1 é 0,3, tá? Aí no caso, esse 0 e esse pé desse símbolo aí. Isso aqui? São componentes de vetores, né? Isso. É a base canônica. É a base do meu estado. Né? Ou seja, esse cara aqui, ó, seria, por exemplo, 0 e esse aqui seria, por exemplo, 1. A gente coloca 0 e 1 de forma genérica. Por quê? Esse cara aqui pode representar qualquer estado. Spin, polarização, modo transverso da luz, enfim, um monte de outras coisas. Esse aqui é da mesma forma. Tá?
Então, quando eu estiver falando de spin, aí eu sempre vou colocar cima e baixo. Ou eu poderia escrever spin up e spin down. É uma possibilidade? É. Assim, isso é só notação. Aí no caso só existem esses dois ou Só- tem mais só- outro componente? Não. Só existem esses dois porque eu estou tratando de um sistema de 2 níveis. É um sistema de 2 níveis. Se eu tivesse um sistema de 3 níveis, por exemplo, aí eu teria aqui, ó, mais A2, 2. Se eu tivesse um sistema de 3 níveis, ou de 4 níveis, A3, Porque aquela matriz lá ia mudar, né? Aquela matriz de Isso, tem que aparecer mais um. esse daqui seria 1, 0, 0, 0, Aham. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então assim, o Como é que vai estar isso Sim. no experimento? O... Se não acontecer, toca no experimento. Como é que vai ser? Ah, não, então, sim, Como é aí... que vai ver no experimento? No caso seria como se fosse mais uma medida. Pronto. Vamos um caso mais... Não, nesse experimento aqui não dá, porque assim, eu estou tratando de spin. Então eu só tenho spin para cima ou para baixo. Aliás, spin e meio, tá? Para cima e para baixo, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que eu estivesse tratando ali de uma partícula com spin 1. Partícula com spin 1, ele tem 3 estados. Ele tem um estado de spin menos 1, o estado de spin 0 e o estado de spin 1, certo? Vamos supor que eu estivesse jogando nesse campo magnético agora partículas desse tipo. Então eu teria que ter um terceiro observador aqui. Para quê? Para contar as partículas de spin 0. Mesma coisa, eu conto as partículas de spin 1, spin menos 1 e spin 0. Aí ou seja, o protocolo é o mesmo. O que vai determinar a complexidade do teu experimento e a complexidade das contas é quantos níveis você tem no sistema. Vai aumentar as colunas, né? Aumenta o espaço de Hilbert. Aumentando o espaço de Hilbert, aumenta o tamanho dos vetores que compõem a base do espaço de Hilbert. Uhum. Consequentemente, aquelas matrizes que antes eram 2x2, Vai ficar viram 3x3, por 4, 4. 4x4, entendeu? Por que eu vou me concentrar aqui? Porque é mais simples, né? As contas ficam mais simples quando você tem sistema 2 níveis, que você multiplica uma matriz 2x2, entendeu? Por enquanto está tudo muito simples, matematicamente. Mas aí depois, quando colocar operadores pelo meio, que a gente for estudar a evolução do sistema quântico, aí começa a matemática a ficar um pouquinho mais interessante, tá? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Só aqui, nessa anotação aqui, tu colocou, é uma matriz, tu colocou a matriz aí, que representou o zero. Sim. É matriz 2. Não, essa matriz aqui é uma matriz, esse cara aqui é uma matriz linha, matriz coluna com 2 componentes. Por que tu disse 2 por 2 é um... Não, isso é porque assim, se os vetores são matrizes linha ou coluna com 2 componentes, os operadores que atuam nesses casos vão ser matrizes 2 por 2. Então assim, a complexidade só vai até matriz 2 por 2, tá? Mas que isso não tem. Ou você tem matriz 2 por 2, ou você tem uma matriz 2 por 1 ou 1 por 2. O máximo 2 por 2. Pra isso aí, né? Mas se aumentar os... Aí aumenta. Aumenta, fica 3 por 3. Tá? Então vamos lá. Aí é o seguinte, uma vez que a gente tem isso daqui, né? Aí a gente lembra, né? Bom, o que eu tenho aqui é o módulo de A0 e o módulo de A1. O módulo de um número complexo não me diz muita coisa. O módulo de um número complexo só me diz o módulo de um número complexo. Tá? Então assim, um número complexo eu tenho uma parte imaginária, certo? E essa parte imaginária aí sim eu preciso mais detalhes para medir num sistema, tá? Aí existem, né? Bom, aí com essas informações aqui, como é que eu escreveria aquele estado? Olha, com essas informações, eu só faria o seguinte, a única coisa que eu poderia escrever naquele estado é o seguinte, quando eu tenho um número complexo, qualquer, e se você, quem não viu vai ver, né? Não é nada que eu estou inventando, ele pode ser escrito dessa forma, tá? Então eu tenho um número complexo Z, todo número complexo tem um módulo,
pode ou não ter uma fase. Tá? Quando é que não tem essa fase? Quando o θ é zero, por exemplo. Ou 2π. Tá? Então, aliás, quando o θ é zero. Quando tem a fase, é uma fase de 2π. Então, assim, esse cara aqui, ó, eu não determinei no meu experimento. Eu só calculei isso aqui. No caso, o que seria a fase no sistema quântico? A fase do sistema quântico é o que vai dar interferência. Depois. Da mesma forma, quando você tem duas ondas que se sobrepõem, né, você pode ter sobreposição construtiva Ou destrutivo? ou destrutiva. O que é que vai determinar isso? A fase. As fases. As fases. Então, essa fase aqui, mais na frente, quando a gente for estudar termodinâmica, vocês vão ver que elas podem entrar ou não na brincadeira, ajudando ou atrapalhando. Tá? Ou são totalmente irrelevantes. Okay? Mas a gente tem que considerar. Okay? Tranquilo? Até aqui? Então, beleza. Isso daqui eu não determinei de forma nenhuma. Tá? Então, o máximo que eu poderia escrever sobre o meu psi é isso daqui. Ó. É que eu tenho 0,7 exponencial de θA, spin para cima, tá? Mais 0,3, perdão, raiz, né? Sim. Raiz de 0,3 exponencial de θ, aqui é a θ1, né? Porque é a 1, θ2. E aqui, spin para baixo. Okay? Por quê? Porque o máximo que eu posso escrever sobre A0, é que ele é 0,7. Aí eu tenho um exponencial aqui que eu não sei quem é. A mesma coisa para o A1. O máximo que eu posso escrever de A1 é que ele é raiz de 0,3 exponencial de alguma coisa, de novo, que eu também não sei o que é. Para determinar, para determinar eu preciso de mais experimento. Eu preciso de um experimento que faça interferência. Por quê? Se eu fizer interferência entre esses dois estados, aí eu vou ter informação de quem é θ1 mais θ2. No caso vai ser probabilístico também. Probabilístico também. Mas probabilístico no sentido da medida. É determinístico. O pessoal costuma dizer que mecânica quântica é probabilístico. Não. É determinístico. A medida é que é probabilística. Veja, eu estou dizendo, eu estou afirmando que o estado é esse. É determinístico. Eu não estou dizendo, olha, talvez o estado seja esse. Não. O que eu estou dizendo é que talvez, quando você medir, você vai encontrar zero. Talvez, quando você medir, você vai encontrar um. Só que o estado é esse. Determinístico. Tá? Assim, esquece essa história que mecânica quântica é probabilística. Determinístico. Tá? Então, para determinar 0, A1 e A2, aí eu preciso de mais experimento. Eu preciso de um experimento em que eu possa, né, fazer esses dois caras aparecerem. Que isso acontece quando eu vejo, porque eu coloquei o campo magnético para cima. Eu posso escolher qualquer outra direção e colocar o campo magnético. E mudando, e aí essas coisas aqui mudam. Tá? No caso, eu poderia dizer que a fase ela é consequência da definição de Euler para os números complexos? Porque essa é a fórmula de Euler, né? Para você reescrever o número complexo. Não, mas ela tem uma... Entendi. Do ponto de vista matemático, sim. Tá? É consequência só disso. Só que do ponto de vista físico, né, a gente vê que isso daqui é uma sacada de gênio. É você antecipar resultados. Por quê? Essa fase que aparece aqui, né, quando eu tenho um sistema dessa forma aqui, por exemplo, essa fase ela pode trocar esse sinal aqui. Ó. Certo? Quando eu troco esse sinal, eu tenho outro vetor. Eu não tenho mais o mesmo vetor. Ok? E, por exemplo, né, vamos supor que eu tenha esse estado aqui. Ó. Vou colocar psi mais como sendo spin para cima mais spin para baixo sobre raiz de 2. Tá? E eu posso ter isso aqui também. Ó. Spin para cima menos spin para baixo sobre raiz de 2. Isso é consequência de quê? Definição de Euler desse θ. Tá? Porque eu posso supor que o primeiro θ aqui é 0 e aí a fase do segundo é modulada só pelo segundo θ. Só que aí,
Por que eu disse que vai além disso? Porque fisicamente, aqueles dois estados ali são dois estados físicos ortogonais, completamente diferentes. Esse cara aqui, quando a gente depois for estudar, isso daqui é o valor de spin para cima na direção X. Significa o quê? Se isso daqui for a direção Z para cima, quando eu pegar esse campo, colocar ele assim na direção X entrando, por exemplo, eu vou dizer que X está entrando, e refizer o experimento, eu não só vai ter spin, só vai ter elétron em um dos detectores. Por quê? Porque esse sinal mais aqui, por exemplo, se esse cara for mais, ele sempre vai ser jogado para a direção X. E o que tem menos vai ser jogado para a direção X para cima. E esse aqui vai ser jogado para a direção X para baixo. Então, mudar o teu aparato físico possibilita você descobrir se aqui é menos ou é mais. Okay? Descobrir se é menos ou é mais significa descobrir θ. Nesse caso específico. Tá? Então, assim, se eu tiver estado dessa forma, o experimento para eu determinar completamente o estado seria quem? Seria primeiro colocar um campo magnético para cima, jogar o pessoal, aí eu calculo o módulo de A0 e A1. Depois desligo lá o equipamento, mudo o campo magnético para X, certo? E refaço o experimento. Se todo mundo for para X positivo, o sinal é mais. Se todo mundo for para X negativo, o sinal é menos. Aí você fala, mas se alguns for para X positivo e outros para X negativo, aí eu vou ter uma coisa diferente ali, eu vou ter fases que não são tão simples assim. Aí eu vou ter que fazer o quê? Mudar a direção do experimento de novo e aí você vai caracterizando. Tá? Tem um teorema, né, que mostra que você só precisa fazer, escolher 3 bases diferentes. Aí você consegue determinar o estado. Tá? Ok? Então assim, de novo, o estado de um sistema, certo? Eu tenho obrigatoriamente que considerar números complexos. Não tem como fugir. Tá? Okay? Então, esse daqui é o estado de um sistema físico e o espaço, né? O espaço onde esses vetores vivem, por esse cara ser complexo e esse ser complexo, se chama espaço de Hilbert. Ok? Ali, como é sempre tratado em porcentagem, né? Em probabilidade de porcentagem, sempre vai ter, quando eu vou colocar ali, sempre vai ser 0 ponto alguma coisa. Esse número desse resultado sempre vai variar entre 0 e 1? Sim. Nunca Sim. vai ser menos que Porque a 0, probabilidade nem máxima é 1, né? nem maior 100%. que 1, né? É isso que eu vou explicar agora. Sempre vai ser 0 e 1. Por quê? Porque é o seguinte. A explicação é muito simples. Quantos estados eu tenho aqui de spin? Se eu fizer o experimento, ou ele vai para cima, ou vai para baixo. A probabilidade daqui ou é máxima, ou é 100% dele ir para cima, ou 100% de ir para baixo. Assim, não tem como eu fazer o experimento e a probabilidade ser 200% dele ir para cima, né? Então, entendeu? Então, por isso que essa probabilidade aqui, ó, o máximo dela é 1 e o mínimo é 0. Tá? E de novo, a soma deles dois tem que dar 1. Isso Conservação da probabilidade, né? é o passo seguinte do postulado. Quer dizer o quê? Que esse vetor aqui, ó, esse cara aqui, ele tem que ser normalizado. Significa o quê? Que π, produto escalar com π, tem que dar 1. Porque no caso psi, escalar psi é uma medida, né? O real. Isso. É o seguinte, o que é que significa esse... aí deixa eu escrever aqui quem é o psi bravo. Porque assim, a gente tem um psiquete, certo? Eu tenho que descobrir quem é o psi bravo. Antes de responder a tua pergunta, Professor, no caso esse experimento aí que você colocou, se você vai fazer esse experimento aí naquela hora que estava dizendo que você vai virar o experimento, colocar na direção X. Sim. Aí está na direção V, então tem esses resultados aí, né? Certo. Aí a gente vira ele para ver se ele está outro
É porque, Na direção aí muda o sinal. é porque assim, a ideia é você, por exemplo, o que, que a gente faz em ressonância magnética nuclear, por exemplo? O pessoal faz tomografia, né? O que você tem é a componente do spin das partículas que tem em algum organismo, não sei, enfim. Aí o que, é que você faz? A tomografia, lá eu tenho spin, certo? A tomografia é o quê? É você determinar quem é a magnetização do material na direção X, Y e Z. Aí você fala tomografia, certo? Aqui é a mesma coisa. O que a gente está fazendo aqui é como se fosse uma tomografia da magnetização na direção Z. Se eu mudar, a tomografia é X. Tá? Então, se para cada componente eu posso ter resultados finais lá diferentes. Eu não entendo, foi a matemática para aqui. Porque se você tiver na direção X, na direção X, aí muda o sinal, tipo, na direção. Dependendo da direção. Tipo, se for, Não, do sentido, não? do sentido. Você vai mudar o sinal, aí vai para aqui. Sim. Por exemplo, Aí se não tiver nenhum spin na direção no X, aí fica de jeito mesmo. não. Quando você tem uma superposição assim, certo? Porque assim, superposição é uma coisa que depende da base que você está trabalhando. Tá? Então, por exemplo, eu posso construir uma base que eu não tenha superposição. Assim, quando você define a direção que você quer, isso daqui vai mudar drasticamente. Então, assim, as probabilidades da medida que você vai determinar é diferente. Então, assim, a matemática por trás é basicamente fazer uma transformação de vetor. É só isso. Daqui a pouco, quando eu for escrever o estado, se der tempo, quando eu for escrever esse cara na esfera de Bloch, vai ficar claro isso aí. Como é que essas mudanças, tá? Sim. Então é o seguinte, o que eu tenho aqui, ó, é o ket psi, tá? Vamos definir o Brás. O Bra psi é isso daqui, ó, certo? Ele vai ser psi. Aí vamos supor que eu não sei por enquanto quem são os novos coeficientes, porque eu estou mudando o estado, certo? Então vou dizer o seguinte, olha, vou dizer que aqui é B0, tá? E aqui eu tenho que ter 0, certo? Porque é o Bra 0, mas eu vou colocar aqui um B1, 1. Por quê? Porque é o Bra 1, estou pegando o Bra de todo mundo, tá bom? Então eu posso ter Bra aqui e um ket aqui, tá? Agora a pergunta é, quem são B1, B0 e B1? Por enquanto eu não sei. O que é que eu sei? O que eu sei é o seguinte, que o módulo, que o produto de psi com psi tem que dar quanto? 1. Tem que dar 1. Tá? Então vamos fazer o produto aqui, tá? Primeiro, como é que fica esse cara aqui, ó, matricialmente? Matricialmente o que eu tenho é esse aqui, ó, B0, B1. Todo mundo concorda? Certo? E esse de cima, o que é que eu tenho? A0. Tranquilo? Só que no caso de cima seria em formato de... Foi mal. Isso, correto. Professor, assim, ainda não ficou muito claro o que significa esse Bra e esse ket. Esse Bra e esse ket é para você transformar em uma matriz, é? Não. O Bra, ele é o estado do teu sistema. Certo? Por exemplo, da mesma forma que eu digo que, por exemplo, eu tenho uma partículazinha andando aqui, tirei a foto, naquele momento eu tenho um vetor posição que liga ele aqui. Sim. Isso é o estado da tua partícula. Certo? A partir desse cara, você pode, a partir desse vetor, né, se você souber como é que variava temporalmente, você consegue descobrir velocidade, aceleração. Exato. Isso daqui é como se fosse, não estou dizendo que é como se fosse um vetor posição. A partir dele, mais na frente, a gente vai estudar como calcular a energia, como calcular o spin, entendeu? Isso com o Bra, ou os dois juntos? Não, o Bra, o ket aqui, certo? O Bra ele vai entrar depois porque ele projeta o teu estado. O que é que eu quero dizer? Que são complementares, não é isso? Por exemplo, o que esse experimento aqui faz do ponto de vista matemático? Ele faz o seguinte, olha, a probabilidade 0
né, ele tem que ser quem? A0. Módulo de A0 ao quadrado. Concorda comigo? Veja o seguinte. Concorda que isso daqui é exatamente isso, ó. Quem não concorda? Alguém concorda? Alguém discorda? Por que aquilo ali? Muito simples. Vamos pegar aqui, ó. Quem é o Bra 0? O Bra 0 é 1 e 0, certo? Quem é o Cat Psi? O Cat Psi é aquilo ali, ó. É A0 a 1, certo? Isso daqui significa o quê? É o produto do 0 com Psi. Ah, não, mas eu posso fazer isso? Posso, olha. São dois vetores, eu posso fazer qualquer operação com eles. Beleza? Quanto é que dá o resultado disso? Vai dar A0. Certo? Aí veja, se isso daqui é A0, O módulo disso ali. o módulo ao quadrado disso daqui é A0. Ou seja, o que esse experimento faz é projetar simultaneamente 0 e 1. Matematicamente significa esse experimento está pegando o teu estado e multiplicando por 0 e jogando para cima, multiplicando por 1 e jogando. Então, no caso, eu posso dizer que o Cat está relacionado com o estado e o Bra com a medida do estado. Com a projeção. Com a projeção da medida do estado. Projeção, exato. Tá bom? A medida é um pouco mais complexo, porque a medida eu tenho que ter um operador, que é o segundo postulado da mecânica quântica. Tá? Então, por enquanto, a minha ideia é deixar claro para vocês o que representa isso. Por quê? Porque não tem como eu estudar mecânica quântica sem saber o que representa o estado do sistema. Isso aqui é por isso que é o primeiro postulado. Tá? Então, você tem que entender bem o que são esses A's, o que são esses esquemas. Ok? Tranquilo? Por enquanto, mecânica quântica está fácil? Beleza. Não, a matemática é difícil? Não. O problema é a interpretação. Mas assim, tá? Se tiver dúvida, pergunta. Tá? A interpretação é o que mata. Tá bom? Sim, agora vamos para cá, né? Explicar o bracket. Isso. Então é o seguinte, eu não sei ainda quem é o B0 e o B1, tá? Eu estou querendo construir quem são eles. Então o que eu vou ter aqui, ó? Aqui eu vou ter B0, certo? B1. E desse outro lado aqui, ó, eu vou ter A0 e A1. Ok? Beleza? Quanto é que dá esse produto aqui? Vai dar B0 A1, perdão, A0, mais B1 A1. Eu sei que isso daqui tem que dar quanto? Tem que dar 1. Certo? Beleza. Então a gente vai usar dois argumentos para resolver isso aqui, tá? Qual é o primeiro argumento? O primeiro argumento é que esse cara aqui e esse daqui tem que descrever o mesmo sistema físico. Sim, porque Certo? senão a projeção da medida não vai ser a mesma Exatamente. Okay? Então tem que descrever o mesmo sistema físico. O segundo argumento, né, é que o resultado tem que dar 1. Ou seja, do ponto de vista matemático, né, juntando esses dois argumentos, para casar essas duas coisas, o B0 ele tem que ser o complexo conjugado de A0. Por que o complexo conjugado? Porque quando eu pegar B0 e disser que ele é o complexo conjugado, quanto é que vai dar isso aqui? Ó? Vai dar um módulo de A0 quadrado. Certo? O B1, eu vou ter que dizer que ele é o complexo conjugado de A1. Porque, de novo, o módulo de B tem que ser igual ao módulo de A. O complexo conjugado é só muda o sinal do termo imaginário, né? Nos números complexos. Isso. Tá, o B0 ele tem que ter o mesmo módulo do A1, porque, de novo, esses dois caras têm que descrever a mesma física. Então eu tenho a lógica, né, que para que isso também dê 1, eu tenho que colocar B0 como sendo complexo conjugado de A1. Tá? E o B1 como sendo complexo conjugado de A1.
Então isso daqui, ó, me dá isso. Agora isso daqui eu sei que é quanto? É 1. Tá? Então veja, esse produto escalar eu sei que ele tem que ser 1. Tá? E eu sei que tanto o BRA quanto o CAT tem que descrever a mesma física. Então com isso eu determino o quê? Que o BRA associado a esse vetor aqui, ó, tem que ser A0 conjugado e A1 conjugado. Ok? Então é assim que, dado em CAT, você encontra o BRA. Isso aqui se chama hermitiano conjugado o vetor. Por que hermitiano conjugado? Né? Porque, veja, primeira coisa, daqui para cá eu tenho que tomar o complexo conjugado. Certo? Isso daqui é uma matriz. Isso aqui é a transposta. Certo? Então eu tenho que pegar esse cara aqui, o complexo conjugado, fazer a transposta, aí eu encontro o CAT, o BRA. Ok? Então significa o quê? Matematicamente, Psi é isso daqui, ó. É o Psi antigo com esse negócio aqui. Esse símbolo, ele representa hermitiano conjugado. Certo? Da mesma forma, por exemplo, quando eu tenho uma matriz assim, ó, AB, e toma a transposta, isso daqui vira uma matriz coluna AB. Ok? Geralmente o pessoal ou representa assim ou representa assim, ó. Certo? Mas sim, tanto faz. O que importa é, quando eu falar do BRA associado a um vetor, eu estou me referindo a mantenho a base, tá? Ó, a base é mantida. Ó. A base está aqui e está aqui. A base é mantida. O que é que muda? Só o complexo conjugado do núcleo. Tá bom? Beleza? Que horas são? Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Vamos lá. Recapitulando. Isso daqui é um estado do sistema. A priori, tudo que eu precisar fazer medida vai estar nele. Qualquer medida que eu queira. Tá? Para esse cara aqui, eu tenho o complexo conjugado, o hermitiano conjugado, que significa o BRA. Tá? E esse BRA ele é calculado como? O que é CAT no vetor de cima, vira o BRA no vetor de baixo. E o que é A em cima, vira A conjugado embaixo. É só assim. Tá? Ok? Tranquilo? Por exemplo, se eu quisesse calcular o hermitiano conjugado desse cara aqui, seria quem? Para conjugar um número complexo, eu repito o módulo e mudo essa fase aqui, ó. Muda o sinal da parte complexa. Certo? Só mudo a fase. Ok? Então esse de baixo, quem seria o BRA? Olha, o BRA seria raiz de 0,7 exponencial de menos i θ1. Esse cara aqui agora tem que virar o BRA dele. E o segundo a mesma coisa, 0,3 exponencial de menos i θ2. Pronto, só isso. Ok? Tranquilo? Mais fácil que empurrar bem do ladeira abaixo, né? Só mudou o sinal ali. Da fase, sim. Só isso. É porque o complexo conjugado é o oposto dele, né? Muda o sinal, seria uma analogia. Por exemplo, tem duas formas de você representar um número complexo, eu não esqueci esse detalhe. Né? Assim, eu estou pressupondo que vocês ainda lembram o curso do ensino médio. Mas, ó, não, porque tem coisas que realmente não dá para lembrar. Por exemplo, um número complexo eu represento assim, ó. Eu tenho a parte real de Z mais I, parte imaginária de Z, tá? Isso é um número complexo. ZR e ZI são reais.
Mas o Z é complexo. Por quê? Porque tem uma parte imaginária. Tomar o conjugado significa mudar o mais para o menos. Ok? Isso é tomar o conjugado. Só que tem outra forma de você representar um número complexo, que é usando a forma polar ou conhecida como forma de Euler, né? Que é assim. Nesse formato, e de novo, matematicamente equivalente a esse, nesse formato aqui, para eu tomar o conjugado, eu mantenho o módulo, porque é um número real, e simplesmente troco o sinal dessa fase. Tá? Isso daqui está relacionado com seno e cosseno, porque tem outra forma de você representar. Número complexo é lindo, cara. Ó, outra forma de representar o número complexo é assim, ó, cosseno de θ mais I seno de θ. É por isso que aqui eu mudo o sinal, porque o cosseno de θ é igual ao cosseno de menos θ. Só que o seno, não, né? Se eu colocar menos θ aqui, o menos sai, aí tomo o menos aqui. Aí esse menos aqui é o que faz aparecer esse cara aqui, tá? Então, assim, eu tenho essas duas formas, três. Uma, duas, três formas de representar o número complexo. Todas três são exatamente a mesma coisa. Se eu quiser tomar o complexo conjugado agora desse número de baixo, menos, só isso. Tá? Tranquilo? Então, ficou claro como eu tenho, como encontrar o ket de um vetor? Outra coisa, lembrando, né? Esse cara, outra propriedade dele tem que ser normalizado, obrigatoriamente. Porque se ele não for normalizado, A probabilidade não se isso consegue. daqui não vai dar 1. E isso daqui não dá 1, significa que a probabilidade da medida em 0 e a probabilidade da medida em 1 não vai dar 1. Ou seja, você não tem uma conservação da probabilidade. Tá? Tranquilo? Molezinha, né? Deixa eu ver se dá tempo de escrever. Dá, é bem rapidão. Então vamos lá. Posso apagar ou vocês estão escrevendo? Para apagar? Qualquer coisa, se vocês não quiserem perder muito tempo escrevendo, pode tirar foto. Tá? Ah, tá filmando ali. Esqueci desse detalhe. Tirar foto ajuda. Não apaga esse negócio do complexo, né? Daqui? Ah, tá. Agora vamos lá. Como a menina perguntou, e agora como é que fica a geometria desse negócio, né? A gente sabe o quê? Se eu tenho um sistema bidimensional, certo? Em mecânica clássica, eu não preciso de forma nenhuma sair daqui, ó. X, Y. Então, ok? Qualquer vetor de estado da mecânica clássica, que é a posição, vai estar nesse plano. Não importa como, mas vai estar aí. Como a gente... Lembrando, isso aqui real. Isso daqui Real. certo? Se eu tiver mecânica quântica, aí babou, né? Por quê? Porque eu não tenho mais... eu não posso mais considerar esse eixo aqui como sendo Eixo real. real, porque eu não posso considerar esse eixo como descrevendo toda a matemática incluída no A0, porque agora eu tenho um número complexo, tá? Para resolver esse problema, foi o que o pessoal fez. É o seguinte, todo número complexo tem a sua parte real e imaginária, certo? Independente se é zero ou não, está lá. Então, o que o pessoal fez? Foi o seguinte, olha, vamos escrever o psi dessa forma, ó, módulo de A exponencial de I θ 0, né? A0, I θ 0, 0, mais módulo de B exponencial de I θ, A1, né? I θ 1. Vetor 1, ok? Posso escrever dessa forma, sem problema nenhum. Aí entra aqui uma coisa que vai perturbar um pouquinho a cabeça de vocês, mas
que é fascinante, que é o seguinte, olha. Eu posso usar o seguinte, por exemplo, eu tenho dois números complexos, exponencial de θ1 mais exponencial de θ2. Isso daqui eu posso escrever assim, né? E θ1, 1 mais e θ2 menos θ1. Concordo? Eu posso escrever isso? Deve poder? Distribui aí para ver se está certo. Vai. Vai dar certo. Quando eu fatorar o θ1 aqui, para aparecer 1, para compensar eu tenho que botar um menos 1 aqui. Tá? Vamos fazer isso aqui agora. Aqui eu tenho o seguinte, psi exponencial de θ0, certo? Aí eu vou abrir o parênteses aqui agora. Okay? Aqui vai virar o quê? Módulo de A0 vetor 0, certo? Mais módulo de A1 exponencial de I θ1 menos θ0 vetor 1. Okay? Fiz nada demais, né? O que é que acontece? Essa fase aqui, ó, a gente pode ignorar. Né? É esquisito, né? Por quê? Seguinte. Qualquer medida que você faça, esse θ0 aqui, ó, não contribui. Não, peraí, tá esquisito isso aqui pra mim. Veja, esse θ0 aqui, o que é uma medida? Né? De novo, qualquer que seja uma medida, depois eu vou colocar isso mais em detalhe, mas qualquer que seja a medida vai ser quem? Vamos supor uma medida numa direção φ qualquer. Tá? Por que φ qualquer? Porque eu quero provar que é qualquer medida. Então, esse medida de φ qualquer pode ser outro vetor daquele, só trocando psi por φ. Tá? Uma medida de φ qualquer vai ser quem? Olha, vai ser o módulo do ket φ, certo? Psi quadrado. Isso a gente viu lá naquele caso quando o φ era 0. Né? Só fazer φ igual a 0, a gente encontra a projeção de spin para cima. φ igual a 1, projeção de spin para baixo. Se aqui for uma coisa arbitrária, é uma projeção no sentido qualquer. Tá? Veja, módulo. Tá? O que vai acontecer quando eu pegar tudo isso daqui, ó, e colocar aqui dentro? Deixa eu usar outro pincel aqui, vou usar outro preto. O preto já está. Não sei nem se o pessoal está vendo ali de trás. Φ, psi, 2. Né? O que é que vai acontecer aqui? Vou ter que mudar aqui. Quando eu trocar esse φ por isso daqui, ó, só para simplificar a notação, eu vou chamar tudo isso de psi1, tá? Só para simplificar a notação, tá? Aí eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com φ, certo? Psi1, não é isso? E aqui eu vou ter a fase lá, eu tenho que colocar ela aqui, ó, e θ0, módulo quadrado, correto? Lembrando, isso daqui, ó, deixa eu deixar, isso daqui é φ psi. Eu estou pegando o psi como um todo e fazendo uma medida, numa direção qualquer. Deu isso aqui. Aí lá, bom, a gente sabe lá, né, de números complexos, que se eu tiver o quê? Bom, lembrando, isso daqui é um número complexo. Por quê? Porque eu tenho um vetor complexo, outro vetor complexo. Se eu multiplicar, não necessariamente vai dar um real. Pode dar complexo. Tá? Isso é um número complexo, isso daqui também. Aí eu sei o seguinte, olha, eu sei que se A vezes B, onde A pertence aos complexos e B pertence aos complexos, isso daqui eu posso escrever como sendo módulo de A, módulo de B. Certo? Aí eu vou usar isso dali, ó, aqui. Aí eu vou ficar com o quê? Ó? Vou ficar com φ, psi1 quadrado, certo? E aqui, ó, eu vou ficar com o módulo da exponencial de θ quadrado. Fiz algum absurdo aqui? Nenhum. Vocês sabem quanto é isso aqui?
Alguém sabe quanto é o módulo da exponencial de θ ao quadrado? Se a gente trocasse por aquela outra forma ali, cosseno e seno, seria 1, né? Porque ia ficar o quadrado dos dois. Isso. Então, isso daqui que está aqui dentro, ó, é exponencial de θ. Certo? Se eu pegar o módulo de θ, significa cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ. Isso aqui dá quanto? Dá 1. Significa que isso tudo aqui, ó, é quanto? 1. Então eu posso simplesmente fazer isso. Certo? Ou seja, o que é... Aí agora vamos para a interpretação, né? Matemática foi tranquila, né? Interpretação. Só antes de começar a interpretação lá, eu nem sei se todo mundo lembra, como é que a gente interpreta o módulo de número complexo? Podia ser o conjugado dele vezes ele, né? Porque Sim. tem um termo de i ali, aí esse i foi para onde? Eu não escrevi o módulo? Não, né? Tá, isso daqui. É porque o módulo, né? Isso. O módulo de um número complexo z é z conjugado. Certo? Módulo quadrado, perdão. Tá? É z conjugado. Tá? Eu pensei que eu tinha escrito em algum lugar. Mas de novo, pessoal, essas coisas vocês falem pra mim que eu não vou lembrar, tá? Sim. Porque assim, não tem como adivinhar que ninguém sabe, tá? Mas vocês, não sei o que é isso aí não, aí eu vou explicar, tá? Mas falem, pelo amor de Deus. Bom, qual é a interpretação desse treco aqui? A interpretação é essa, ó. Módulo de φ1 ao quadrado significa uma medida em φ, na direção φ, tá? Medida de qualquer coisa na direção φ. Só que eu sei, lá no comecinho da conta, ó, que isso daqui é isso daqui, ó. Certo? Tranquilo? Essa fase que está aqui, ó, ela contabilizou em alguma coisa ali? Não. Se ela contabilizasse, eu esperaria o quê? Se fosse para contabilizar, eu tinha que ter alguma função de θ aqui, ó. Certo? Ou algum número, alguma coisa. Ou mais algum número função de θ, tá? Como não contabiliza, significa que aquele θ que eu botei ali 0 no início, tão pouco importa. Isso daqui é o que a gente chama de fase global. O que é uma fase global em mecânica quântica? É aquilo que não vai mudar em nada na tua estatística. Basicamente é isso. Certo? É basicamente você pegar, por exemplo, um vetor aqui em cima, certo? E fazer uma rotação de 360. Você fez alguma coisa, mas não fez nada. Você fez alguma coisa, mas não tem nada. Por quê? Aqui, mas não vai ter uma fase? Vai ter uma fase de θ igual a 2π. Não, mas eu tenho uma fase, tá? Mas uma fase global. Não mudou nada. Tá? Da mesma? Só que assim, nesse caso aqui, só vai ser fase global quando é 2π. E mecânica quântica, qualquer que seja ela. Tá? Qualquer que seja a fase, qualquer um que você coloque aqui, não muda nada na física. Mas veja, ela tem que ser global. Por que global? Porque essa fase está multiplicando esse cara e esse. Está multiplicando todo mundo. Certo? Tranquilo? Com isso, o que é que a gente faz? Olha, com isso eu reduzo o número de variáveis na minha equação. Por quê? Porque em vez... Deixa eu deixar global aqui. Em vez de escrever o estado dessa forma aqui, ó, onde eu tenho A0, θ0, A1, θ1, eu posso simplesmente dizer que isso daqui, ó, é uma fase gama qualquer, tá? E aí o que é que eu fico, ó? Fica psi igual a A0 módulo. Aí esse A0 eu posso trocar por um número real. Não é real? Posso trocar por um número real. Eu
botar aqui, sei lá, alfa 0. Alfa 0 pertencente aos reais. Tá? Alfa 0, 0 mais, não vou colocar só alfa, beta exponencial de gama 1. Onde beta, ó, também pertence aos reais. E o gama também pertence aos reais. Ou seja, troquei aquele monte de coisa que só tinha número complexo por uma coisa agora, ó, que eu só tenho que os meus parâmetros são reais. Mesmo assim ainda está complexo, né? Não, está complexo. Só que os parâmetros são reais. O que é que isso me permite? Permite o seguinte. Eu tenho 1, 2, 3 parâmetros reais. Qual tipo de espaço eu posso usar para mapear esses 3 números reais? O R3. Então, embora eu tenha um sistema de 2 níveis, tá? O cara que vai mapear o meu psi, ele tem que estar no R3. Tá? Ou seja, o psi ele vai ser um vetor. Se eu quiser mapear o psi no plano euclidiano, eu vou ter que colocar uma coordenada a mais. Tá? Mas dá para fazer? Dá. Desde que você coloque essa coordenada a mais. Aí o que acontece? Sei lá, uma coordenada vai dar de conta do alfa ou do beta. Outra coordenada vai dar de conta do beta ou do alfa também, que você pode misturar do jeito que você quiser. E uma terceira para dar de conta do alfa. Okay? Isso daqui, né, e aí eu vou deixar para vocês verem depois, porque o problema é só se convencer de que isso aqui é verdade. Tá? Se convencer de que isso aqui é verdade, vocês podem procurar uma coisa chamada esfera de Bloch. Eu acho que é H. Não vou lembrar se é K ou é H. Essa esfera de Bloch, ela faz o seguinte, ó. E aí vocês podem procurar com mais detalhes depois. Você tem um espaço tridimensional, certo? Ok? E você tem uma esfera nesse espaço. Mas, Alan, por que tem que ser uma esfera? Porque eu vou escrever o meu estado em coordenadas esféricas. Ok? Por que eu vou escrever? Porque eu vou escrever em coordenadas esféricas? Porque eu vou pegar um vetor aqui, ó, jogar aqui na superfície. Aí para esse vetor eu tenho um ângulo. Né? Para esse vetor eu tenho esse ângulo aqui, que é gama. Coordenadas polares aí. Esfera, não esfera. Polar é quando você tem um. Ah, mas a coordenada polar Polar é duas é. dimensões. Polar E aí a cilíndrica. Cilíndrica. Não, a polar é quando você tem um disco. E você só tem um raio e um ângulo. Aí a cilíndrica você tem um raio, um ângulo e uma coordenada Z. Aí aqui é esfera. Bom, aí esse vetor aqui, eu tenho esse ângulo θ e eu tenho as projeções dele, ó. Porque aqui no plano eu posso projetar e eu vou ter um ângulo θ. Certo? Aí o que é que eu faço? Olha, muito simples. Eu digo que alfa é cosseno de θ seno de gama. Eu digo que beta é quem? É seno. Perdão. É cosseno de θ. Não, seno de θ. E aí eu mapeio o esquema todo aqui. Eu só não estou lembrado se é cosseno, seno, mas aí vocês, né, relembrou isso de coordenadas. Então eu vou apagar para não. Que pode estar errado, tá? Mas assim, a ideia é que isso
mostra que você pode sim mapear aquele estado em dois outros parâmetros, que é θ e gama e θ. Eu só não lembro aqui, porque aqui vai dar... porque esse cara aqui vai ser Z, aqui vai ser Y e aqui vai ser X. Então X... não, aqui é X, perdão. A componente X ali, a componente X aqui vai ser cosseno de θ, seno de gama, não é isso? O gama... Aí o Y vai ser cosseno, perdão, seno θ, seno gama. E o Z vai ser cosseno gama.